Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer um comentário e, se possível, compartilhar essa palavra com mais pessoas. Esse, para mim, é o melhor momento do dia, o momento em que eu venho aqui para trazer para vocês uma palavra do Senhor. Um capítulo de cada vez, e eu, muitas vezes, nem sempre estou bem, mas nunca vou demonstrar isso, porque esse, para mim, é o meu momento de cura. E se alguma coisa acontece de errado na minha vida, e se alguma coisa transtorna a minha vida, eu venho aqui e aqui eu me curo, falando com vocês e lendo essa palavra. O Senhor tem cura para todos nós. O Senhor tem momentos que Ele precisa passar com você. Você precisa passar momentos com o Senhor para você entender que só essa palavra pode trazer paz ao seu coração e pode te dar respostas e soluções que você imagina que são impossíveis, que para a sua situação não tem mais jeito. Olha o que aconteceu aqui com José na casa de Potifar. No versículo 39, ele está passando por uma situação que ele não merecia, uma situação que ele não fez nada para ser acusado daquilo que ele estava sendo acusado, mas mesmo assim ele demonstrou uma coisa: fidelidade ao patrão, fidelidade ao faraó, que havia recolhido, que havia dado a ele confiança, tinha jogado a sua confiança nele, porque ele, naquele momento que ele estava na casa de Potifar, esse capítulo se chama José na casa de Potifar. Ele foi levado ao Egito e lá o Senhor estava com ele. Olha o segredo de tudo que aconteceu na vida de José, de todas as tribulações que ele passou. Foi jogado no poço, agora foi colocado como um serviçal na casa do faraó, mas tinha uma coisa que ele guardava e ele sabia muito bem: o Senhor estava com ele. Em qualquer circunstância da vida dele, o Senhor o estava guardando, o Senhor o estava protegendo. Você tem que ter essa consciência. Em qualquer circunstância que você está passando, como eu estou passando por circunstância nesse momento difícil, não comigo, mas com pessoas da minha família muito próximos, que quando eles têm problema, o problema passa para mim. É claro, mas o que eu faço? Eu me desespero, eu me descabelo, eu vou chorar? Não, eu vou para o pé do Senhor, porque eu sei que Ele tem solução para tudo, como Ele teve para a vida de José, como Ele tem para a sua, para a minha, de qualquer pessoa que se achega a Ele. O Senhor tem respostas. E diz assim, que o José achou graça aos olhos do Potifar, e ele encarregou José de tudo. Ele falou: você agora vai estar debaixo da minha casa, você vai cuidar de tudo, você vai ser o manda-chuva lá. Você vai cuidar dos criados, você vai cuidar da casa, você vai ser o dono, você vai mandar lá dentro da minha casa. Confiou a ele tudo, porque a bênção do Senhor estava sobre ele, deixou tudo na mão dele. Mas acontece uma coisa: ele era bonito. A palavra de Deus diz assim no versículo 6, José era formoso de parecer e formoso à vista. E isso foi um problema para ele. Por quê? Depois dessas coisas, quando ele começou a trabalhar na casa do Potifar, a mulher do Potifar cresceu os olhos em José, achou ele muito bonito e pediu para ele se deitar com ela. Ela não devia ser nada feia, né? Porque ela era mulher do faraó, você acha que ela era uma feiona? Não, com certeza ela devia ser uma mulher muito atraente, muito bonita. Mas ele continuou firme, ele falou assim: não, ele confiou tudo a mim. Como assim que eu vou fazer esse mal? Como que eu vou pecar contra ele e contra Deus? Gente, é muito difícil você ser firme em uma hora dessa. Uma mulher linda, maravilhosa, poderosa, se oferecendo a você ali dentro da casa, que ninguém ia ver, ninguém ia ficar sabendo, mas o José sabia. Deus ia ficar sabendo. E ele não queria trair, acima de tudo, o seu Deus. E assim a atitude nobre desse José é que vai, depois de passar por muita tribulação, por cadeia, por tudo, Deus vai levantá-lo, Deus vai exaltá-lo. Olha que coisa linda. Aí ela começou a insistir, até que um dia ele veio, né, na casa para fazer o serviço, não tinha ninguém lá na casa,
ela pegou o vestido dele, arrancou a roupa dele e falou: deite-se comigo. Sabe o que ele fez? Ele saiu correndo, ele vazou, ele fugiu daquela situação, mas saiu correndo sem vestido, né? Sem roupa. E ela, se vendo naquela situação que ela foi pega, ela começou a gritar e falar que ele havia atacado, e ela arrancou a roupa dele para se proteger. Chamou os homens da casa, chamou o varão e falou, chamou os criados e falou: olha, esse varão, esse hebreu, ele veio para escarnecer de mim, de nós. Ele entrou e pediu para se deitar comigo, e aí eu gritei e não quis. E assim aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e que eu gritava, ele deixou seus vestidos aqui e saiu correndo. Ou seja, ela inverteu a situação, ela mentiu, ela agiu de uma maneira muito, muito terrível com ele. E aí, quando o marido dela ficou sabendo, lógico que ele ficou muito bravo, mandou José para o cárcere. Eu acho até estranho que ele tenha mandado ele para o cárcere, porque se ele realmente tivesse acreditado na mulher dele, eu acho que ele teria matado o José, né? Eu acho que ele tinha alguma dúvida que talvez ela pudesse não estar falando 100% da verdade. Mas enfim, ele entregou ele na casa do cárcere, onde estavam os presos do rei, ali na casa do cárcere. Mas acontece que até lá a benignidade do Senhor era com ele, e ele encontrou graça aos olhos do carcereiro mor, que era o chefe lá do cárcere, até aos olhos do carcereiro. Ele também alcançou graça. Por isso que eu digo, não interessa onde você está, não importa qual é a sua posição. Se você trabalha como serviçal, se você trabalha no chão de fábrica, se você trabalha como varredor de rua, não importa. O Senhor, quando Ele está com você, Ele engrandece, Ele te dá vitória, Ele te dá graça em tudo que você faz. E ali ele passou a ser o mais importante da cadeia. Ali ele comandava tudo que fazia ali no cárcere, acontecia que tinha que passar pelas mãos dele. Olha que coisa linda, né? E diz assim, no último diz, o carcereiro mor não teve cuidado de mais nada que estava na mão dele. Porquanto o Senhor estava com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Você vai ver que José, em qualquer circunstância da vida dele, seja na cova, seja na prisão, seja dentro da casa do Potifar, ele era abençoado. Mas por quê? Porque nós vemos aqui a integridade do José. Ele foi testado de todas as maneiras, mas ele não caiu. Ele não deixou de ser fiel ao Senhor, tanto ao Senhor daqui da terra, quanto principalmente ao Senhor que ele conhecia que estava nos céus. Se você se mantiver íntegro em todas as circunstâncias da sua vida, sejam elas as mais difíceis que forem, o Senhor vai te dar um escape, vai te dar uma saída, vai te dar uma solução, porque Ele é poderoso para transformar a maldição em bênção. Que o Senhor hoje fale ao seu coração através dessa palavra e que a integridade de José seja alguma coisa que você deseje ardentemente para a sua vida, que você consiga superar todas as tentações, todas as coisas que vêm tentando te corromper seu coração. Mantenha-se íntegro como José, e o Senhor vai te dar vitória em todas as áreas da sua vida, não só a você, mas a todos os seus familiares. Por quê? Porque a bênção de José não vai ficar restrita só a ele, vai alcançar toda a família dele. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã nós voltamos com o capítulo 40, quando José, na prisão, vai começar a interpretar sonhos, e vai ser um dom que o Senhor vai dar a ele. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Não esquece do seu like. Um abraço.